Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo de número 5 e o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa em teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nesta manhã nós estávamos aqui orando com as irmãs e a irmã Evinha leu uma palavra do livro do profeta Jeremias, que nos dizia assim: maldito o homem que confia no homem. Aliás, o versículo que está no capítulo 17 de Jeremias nos diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. E agora a palavra que nós lemos está no profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, ele é contemporâneo do profeta Isaías. Ele não foi um profeta tão grande, não foi um profeta tão conhecido quanto Isaías, mas ele também exerceu o seu ministério e profetizou na mesma época do profeta Isaías. A diferença é que Isaías, ele era um profeta que vinha de uma família nobre, ele era um profeta que era, digamos assim, a família dele tinha laços de sangue com o rei da época. Ele profetizava nos palácios, ele profetizava diante dos sacerdotes, ele profetizava aonde era a capital do reino na época. Já Miqueias é alguém de uma família desconhecida. Miqueias é alguém que vem de um lugar que não tem muita importância. Miqueias é alguém que vem de uma cidade mais do interior, mas Miqueias tem o seu ministério, o seu tempo de ministério, que abrange o reinado de 3 reis: Jotão, Acás e Ezequias. E por incrível que pareça, Isaías também profetizou na época desses 3 reis. E como os irmãos sabem, no Antigo Testamento, na época destes reis, depois que se passou Davi, que era um homem que buscava Deus, que era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem que procurava conhecer a vontade de Deus para a nação de Israel, depois que se passou ali Salomão, que já teve, digamos assim, uma queda espiritual significativa no povo de Israel. Foi uma época que a nação cresceu bastante, se expandiu bastante, foi um tempo de paz, um tempo em que, digamos assim, o rei de Israel se enriqueceu muito, um tempo de muito comércio, de muita bonança, mas um tempo espiritualmente que Israel enfraqueceu espiritualmente. Apesar de Salomão ter sido aquele que construiu o templo, apesar de Salomão ter sido aquele que construiu a casa para o Senhor habitar no meio do seu povo, mesmo assim, no reinado de Salomão houve uma queda espiritual muito grande, devido à tolerância que Salomão tinha a que as pessoas aqui, principalmente as suas esposas, cultuassem outros deuses no meio da nação de Israel, porque aquilo ali chamou a atenção do povo para outro tipo de culto, para outro tipo de, digamos assim, de religião, para outro tipo de culto que não agradava a Deus, que não era de acordo com a lei de Deus. A Bíblia vai nos dizer que depois que Salomão morre, quando o filho de Salomão assume o trono de Israel, é o momento que a nação de Israel ela é dividida. Ela deixa de ser uma única nação para passar a ser a nação de Judá e para passar a ser a nação de Israel. Um reino dividido com 2 capitais, uma capital ficava em Jerusalém, a outra capital ficava em Samaria, e a nação de Israel acaba sendo dividida. E por essa divisão que acontece, cada rei que vem, cada rei que assume o trono, a grande maioria deles afastava mais e mais o povo de Israel ou o povo de Judá da presença de Deus.
Se os irmãos olharem para os livros dos reis, se os irmãos olharem para os livros de crônicas, os irmãos vão ver que a grande maioria dos reis eram reis que não agradavam a Deus. Os irmãos, lendo a história deles ali, os irmãos vão ver que sempre é usado Davi como um parâmetro, sempre é usado Davi como uma referência. E os irmãos vão ver que no início do reinado de cada um deles, a Bíblia vai nos dizer: e fez ele segundo o coração de seu pai Davi, ou fez ele ao contrário daquilo que fez o reinado de Davi, e Deus se agradou ou Deus não se agradou. Sempre era assim. E irmãos, é curioso a gente ver que, mesmo tendo sacerdote, mesmo tendo uma religião, mesmo tendo pessoas que eram responsáveis por ler a lei, por estudar a lei, por interpretar a lei, por transmitir a lei para o povo, mesmo assim o povo, eles eram muito, digamos assim, eles gostavam muito, eram muito acostumados de seguir o comportamento daquela pessoa que estava reinando sobre a nação. Mesmo tendo sacerdotes, mesmo tendo a lei, eles seguiam, era o rei da nação. Se o comportamento daquele rei era um comportamento de se achegar a Deus, se o comportamento daquele rei era um comportamento de buscar a Deus, se o comportamento daquele rei era um comportamento segundo as leis do Senhor, o povo seguia nessa direção de buscar a Deus, na direção de fazer a vontade de Deus, na direção de entender aquilo que Deus queria da vida deles. Agora, se o rei seguia outro caminho, se o rei acabava seguindo o caminho da idolatria, se o rei acabava se afastando de Deus, se afastando da palavra de Deus, servindo a outros deuses, servindo a ídolos, todo o povo de Israel também ia na mesma direção, de buscar outros deuses, de servir a ídolos. Ou seja, a vida política de Israel, a vida política de Judá, a vida política da nação, influenciava sobre a vida espiritual do povo também. E se os irmãos olharem para a Bíblia e verem que esses reis que reinaram na época que Miqueias profetizava, Jotão era um rei que serviu ao Senhor. Jotão foi um rei que buscou se aproximar de Deus. Jotão foi um rei que buscou fazer a vontade de Deus e entender qual era a vontade de Deus para a vida dele. Mas Acás, que vem depois de Jotão, Acás, que é o filho de Jotão, ele já é um rei totalmente contrário àquilo que o seu pai foi. Porque Acás, ele é um dos reis mais idólatras que sentou no trono de Israel. Acás, ele é um dos reis mais cruéis que sentou no trono do reino de Israel. E como Acás era alguém que era pecador diante de Deus, ele levava a nação inteira a seguir os seus caminhos, ele influenciava toda uma nação, aleluias. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que os pecados de Acás eram tão grandes, que a Bíblia vai nos dizer que ele teve a capacidade de um culto aos ídolos, ele oferecer o próprio filho, ele queimar o próprio filho em sacrifício a um ídolo. Tamanho era o pecado deste homem, tamanho era o caminho errado que ele havia tomado. Também no reinado de Acás, se nós olharmos para a Bíblia, se nós olharmos simplesmente para a história bíblica, nós vamos ver que nos tempos de Acás, as pessoas que eram os juízes da nação, as pessoas que eram responsáveis por manter a ordem, por manter a decência, por fazer cumprir a lei, aqueles homens eram corruptos, eram juízes que julgavam recebendo propina para julgar conforme aquela pessoa lhe pagasse uma propina. Ou seja, a nação de Israel estava mergulhada no caos, a nação estava mergulhada no pecado, a nação estava mergulhada na corrupção, a nação estava mergulhada em tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não agradava a Deus, tudo aquilo que era contrário à lei do Senhor. Mas sempre em meio ao caos,
sempre em meio a momentos problemáticos, sempre nessas épocas em que a nação estava se afastando de Deus, Deus sempre teve os seus profetas, Deus sempre teve os seus pessoas que eram comprometidas com Ele, pessoas que eram comprometidas com um chamado. Era assim Isaías, mesmo estando fazendo parte da corte real, mesmo estando lá no meio deles, perto deles, Isaías um dia tem um encontro com Deus. Isaías um dia ele tem uma visão, e esta visão que ele vê dos céus, esta visão que ele recebe de Deus, muda a vida dele, transforma a vida dele, e a partir daquele momento ele passa a profetizar, ele passa a entregar a palavra de Deus para o povo, ele passa a chamar o povo para o arrependimento. Porque todos os profetas, se os irmãos olharem para a Bíblia, os irmãos verão que todos os profetas, todos os homens de Deus, todos aqueles homens que Deus escolheu, que Deus chamou, todos aqueles homens que Deus usou, a mensagem deles era a mesma: chamar o povo ao arrependimento. Porque se o povo se deixava seduzir, se o povo se deixava conduzir pelo comportamento de um político da época, a voz do Senhor para o seu povo é: arrependam-se, voltem para mim, deixem os seus caminhos errados, deixem os seus caminhos de pecado. Sempre foi esta a mensagem de Deus. E com Miqueias não era diferente. Mesmo vindo de uma cidade pequena, mesmo sendo de uma cidade que não tivesse uma significância muito grande, ele foi usado por Deus. E ele foi usado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. E dentro desta mensagem que Miqueias falava ao povo, dentro desta mensagem que Miqueias dirigia ao povo, ele escreve aqui esses versículos que nós lemos: não creiais no amigo e nem confieis no vosso guia. Porque o guia do povo naquela época, o rei que estava diante do povo daquela época, o rei que ocupava o trono daquela época, era um homem perverso, era um homem pecador, era um homem que estava afastado da lei de Deus, era um homem que não era comprometido com a vontade de Deus. Nem sempre alguém que está numa liderança, e estou falando aqui de uma parte política, nem sempre alguém que está num cargo de liderança, ele serve como parâmetro, ele serve como guia para alguém. Muitas das vezes aquela pessoa que está ocupando um trono, muitas das vezes aquela pessoa que está à frente de uma nação, ele não serve como guia, ele não serve como espelho para ninguém, ele não serve, aleluia, como referência para ninguém. E este era o caso de Acaz, um homem idólatra, um homem perverso, um homem que permitia que os juízes da época se corrompessem, um homem que era capaz de queimar o próprio filho em um sacrifício a ídolo. Ele não era parâmetro para ninguém. E aqui é isto que Miqueias está falando para o povo: não creiam no amigo, não confieis no vosso guia, porque ele não serve como guia para vocês, porque ele está levando vocês para um precipício. Porque não tem como um cego guiar outro cego, usando as palavras de Jesus. Não tem como um cego guiar outro cego, os dois vão cair no buraco. Não tem como alguém que está na escuridão guiar alguém. E ele vai continuar dizendo, no versículo 5, não criais no amigo, não confieis no vosso guia, daquela que repousa em teu seio, guarda as portas da tua boca. Ou seja, Miqueias está dizendo: cuida aquilo que tu fala, cuida para quem você está falando. Porque a nação vivia um momento de caos, a nação vivia um momento problemático muito grande, a nação vivia um momento de miséria espiritual. Este rei Acaz, do qual nós estamos falando, ele é aquele rei que, quando foi atacado pelo reino do Egito, ele vai lá e tira todo o ouro que tinha na casa
Senhor. Ele pega todo o ouro que tinha nos cofres do palácio e ele oferece a outro rei para que esse outro rei o livrasse das mãos do rei do Egito. Ou seja, em nenhum momento ele confiou em Deus, em nenhum momento ele buscou a Deus. Ele confiou no ouro, ele confiou na própria sabedoria, ele confiou no próprio braço. Aleluias! Era alguém totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus. E diante de um caos tão grande, Miqueias está dizendo: olha, vocês estejam atentos. Tu não pode falar qualquer coisa a qualquer pessoa, porque tu pode acabar arrumando um problema, pode acabar arrumando uma confusão muito grande. Aleluias! E Miqueias vai continuar no versículo 6 dizendo: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Para os irmãos ver o tamanho da miséria espiritual que Israel estava vivendo, o tamanho da miséria espiritual que Judá estava vivendo, como era complicado aqueles dias, porque eles não podiam seguir um rei, eles não podiam seguir os sacerdotes, porque os sacerdotes também haviam se corrompido. Se os irmãos olharem para o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, Ezequiel vai falar da corrupção que havia entre os sacerdotes, ou seja, a política estava corrupta, mas a religião também já havia se corrompido. Então eram dias difíceis, que tu não podia confiar em ninguém na rua, mas também não podia confiar nos que estavam dentro de casa. O profeta aqui está dizendo: um filho despreza o pai, uma filha se levanta contra sua mãe, uma nora se levanta contra sua sogra. E ele encerra esse texto dizendo: os inimigos do homem são os da sua própria casa. E eu quero meditar esta noite com vocês exatamente este fato, de que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Porque muitas das vezes, aquela pessoa que vai te machucar, aquela pessoa que vai te ferir, aquela pessoa que vai deixar uma marca no teu coração, não é aquele que está lá fora, não é o teu vizinho, não é o teu colega de trabalho, não é o teu colega de faculdade, porque de repente deles você espera uma traição, porque de repente deles você espera que ele venha te ferir, que ele venha tentar te superar de alguma forma. De repente dele, como se diz no dia de hoje, daqueles que estão lá fora, você espera levar uma rasteira. Agora, daqueles que estão dentro da tua casa, daqueles que fazem parte da tua família, daqueles com quem tu tem um laço de sangue, você não espera nada disso. Muitas das vezes são esses que te machucam, porque deles você não espera esse tipo de comportamento. E o que o profeta aqui está dizendo é: o momento é tão difícil que até aqueles de quem tu não espera uma traição, você acaba recebendo uma traição. E por incrível que pareça, irmãos, isso aqui não era uma exclusividade simplesmente dos dias de Miqueias. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que inúmeros servos do Senhor, inúmeros personagens bíblicas passaram por este tipo de problema, passaram por este tipo de dificuldade. Nós podemos lembrar, por exemplo, a história de José. José era um moço escolhido por Deus, que Deus já havia mostrado para ele que ele seria o líder da sua família, que ele estaria à frente da sua família, que um dia ele iria assumir um cargo, digamos assim, em que os seus irmãos iriam se curvar perante ele, mesmo que ele ainda não entendesse completamente o recado de Deus, mesmo que ele ainda não entendesse completamente o plano de Deus. Mas em um dia em que os seus irmãos sentiam ciúme dele, em que o coração daqueles irmãos estava com um sentimento totalmente contrário àquilo que a lei do Senhor ensina, em que o coração deles estava cheio de ciúme pelo
irmão mais novo, eles decidem matar o seu irmão. Eles decidem jogar o irmão dentro de uma cisterna, e se você olhar para a história bíblica, você vai ver que o desejo deles, a vontade deles era matar José. Mas pela misericórdia de Deus, diante de um plano que Deus já havia traçado, eles acabam, em vez de matar o irmão, vendendo o irmão como escravo, fazendo o irmão ir parar lá no Egito, servindo como escravo, até o momento em que Deus vira a história de José, e José sai de um cárcere para ser governador do Egito. Claro que tudo ocorre, tudo acontece dentro de um plano de Deus. Tudo aquilo já estava dentro do plano de Deus. Não haveria outra maneira de José ir parar no palácio de Faraó se não fosse como servo. De alguma maneira ele precisava entrar lá, ele precisava estar lá no lugar certo e na hora certa. Mas isto, irmãos, não apaga o fato de que José passou por um momento de traição. José passou por um momento de enfrentar uma dor, de ser traído por aquelas pessoas que ele amava, por aquelas pessoas com quem ele convivia, por aquelas pessoas que de repente ele até mesmo admirava, que era um exemplo para ele. Ele acaba sendo traído pelos seus irmãos. E são nesses momentos em que se passa por esses problemas, que se passa por essas dificuldades, que se passa por esses momentos, é que nós temos que olhar bem para dentro do nosso coração e não permitir que uma traição de alguém que nós amamos, acabe se tornando um sentimento de vingança dentro do nosso coração. Porque se nós olharmos para José simplesmente com olhos naturais, se nós olharmos para José simplesmente pensando da maneira que o mundo pensa, depois que José já é governador e ele recebe os seus irmãos na sua casa, e os irmãos sem saber, olhando para ele, não reconhecendo que era José, José tinha toda a possibilidade de se vingar dos seus irmãos. José tinha todo o poder em suas mãos para se vingar dos seus irmãos. José tinha todo o poder para mandar prender os irmãos, ou para mandar matar todos os irmãos dele. Ele tinha este poder em suas mãos. Mas, irmãos, como José soube cuidar do seu coração, como José não permitiu que aquele momento de traição se tornasse um sentimento de vingança no seu coração, quando os irmãos estavam na presença dele, ele pôde se apresentar realmente quem ele era para os seus irmãos, e dizer para os irmãos: fiquem calmos, fiquem tranquilos, a vida de vocês não corre perigo nenhum, porque foi para este momento de enfrentar a fome, para este momento de enfrentar a escassez, que Deus me colocou aqui. Ou seja, José sabia que havia um plano de Deus para a vida dele. José sabia que havia um plano de Deus traçado, e que ele tinha um papel neste plano de Deus, e que ele foi parar lá naquele lugar através de um momento de sofrimento, através de um momento de traição que ele passou com os seus irmãos. Precisava passar por aquilo. Ou seja, muitas das vezes não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Muitas das vezes, dentro do plano que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos problemáticos, nós vamos passar por momentos que muitas das vezes vão machucar o nosso coração. E o que nós temos que cuidar é para que nada disso se torne um sentimento de vingança, ou um sentimento de amargura dentro do nosso coração, um sentimento que venha modelar o nosso comportamento da maneira errada. Aleluias. Outro personagem bíblico que passou por um momento de traição de alguém que amava foi o próprio rei Davi. Todos os irmãos conhecem a história do rei Davi. Todos os irmãos sabem
do pecado que Davi um dia acabou cometendo e de todas as consequências que esse pecado trouxe. Davi teve a família dele praticamente destruída por causa de um pecado que ele cometeu. A Bíblia vai nos dizer que Davi acaba passando por alguns problemas em que um filho acaba matando o outro, Absalão, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de desejo de vingança, acaba matando o seu irmão, porque o irmão tinha violentado a própria irmã. E depois que Absalão faz isso, Absalão acaba fugindo, e depois que Absalão vê que não ia ter nenhuma consequência, que Davi não iria tomar nenhuma atitude, Absalão acaba retornando para Jerusalém, acaba retornando e acaba traindo seu pai, acaba tirando o próprio pai do poder, acaba tirando o próprio pai do trono e assumindo o trono, ou seja, o próprio rei Davi acaba passando por um momento de traição, traído pelo próprio filho, tendo que fugir, tendo que se esconder, tendo que correr do próprio filho para não morrer nas mãos do próprio filho. Mas mesmo assim, Davi ele não deixou que aquele fato viesse se tornar um sentimento que modelasse o comportamento dele. Mesmo assim, em nenhum momento ele permitiu que alguém fizesse um plano, ou que por causa de um sentimento de vingança, em nenhum momento ele mandou matar o filho. Não, ao contrário, quando ele soube da oportunidade que ele tinha de retomar o reino, ele disse para os seus soldados: cuidem de Absalão, cuidem para não ferir o moço Absalão, porque ele não queria que nenhum sentimento modelasse o comportamento dele. E este é o cuidado que nós temos que ter, meus irmãos. É um cuidado que nós temos que ter, porque se algum dos irmãos não passou por este momento ainda na vida, o momento de ser ferido, o momento de ser traído, ou o momento de ser machucado por alguém que ama, certamente você ainda vai passar por este momento na vida. Mas são nestes momentos, eu repito mais uma vez, são nestes momentos que nós temos que cuidar do nosso coração, dos nossos sentimentos. Temos que ter o cuidado de não deixar que isso se torne uma pedra de tropeço em nossas vidas espirituais. E eu não posso terminar sem citar o exemplo de Jesus, porque Jesus Cristo também foi traído. Jesus Cristo também precisou passar por este momento. E se José passou por este momento porque estava no plano de Deus. Davi passou por este momento como consequência de um pecado que ele havia cometido. Agora Jesus precisou passar por este momento para que se cumprisse o que estava escrito nas profecias a respeito dele. Porque nas profecias estava escrito que Jesus seria traído por um dos seus discípulos. E Jesus foi traído por Judas, um discípulo a quem ele amou tanto quanto os outros discípulos. Um discípulo a quem ele passou aproximadamente 3 anos e meio, ensinando da mesma maneira que ele ensinava a todos os outros. Um discípulo que viu todos os milagres que Jesus fazia da mesma maneira que os outros discípulos viram. Um discípulo que foi alvo do amor de Jesus como todos os outros. Mas mesmo sendo amado por Jesus, mesmo recebendo a confiança de ser chamado para ser discípulo de Jesus, mesmo assim, houve um momento, houve uma oportunidade em que Judas se sentia magoado, Judas se sentia de repente entristecido, porque ele tinha uma expectativa a respeito de Jesus, e o ministério de Jesus não veio de encontro às expectativas dele,
E a atitude que Judas toma é ir lá e entregar Jesus, trair Jesus por 30 moedas de pratas. Ou seja, o próprio Senhor Jesus passou por um momento de traição, passou por um momento de ser ferido, passou por um momento, aleluias, de ser afetado por alguém que ele tanto amava, por alguém por quem ele tanto se dedicou, por alguém, aleluias, por quem ele deu o exemplo de vida a ser seguido, pois este alguém acaba traindo o Senhor Jesus, para que se cumprissem as Escrituras, mas mesmo assim, Jesus acaba sendo traído por um dos seus, acaba sendo traído por alguém que ele amava. E o texto que nós lemos nessa noite, este texto ele é citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 10, Jesus cita exatamente esses 2 versículos, principalmente o versículo 6, Jesus diz: porque o filho despreza o pai, uma filha se levanta contra sua mãe, uma nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. E eu repito para os irmãos, muitas das vezes você pode pensar, você pode achar que quem vai te trair, quem vai te machucar mais é aquele que está lá fora, mas não, porque aquele que está lá fora pode te trair, pode te magoar, pode se levantar contra você, mas é algo passageiro. Agora, aquele que é da tua própria casa, aquele a quem tu ama, aquele a quem tu te dedica, aquele a quem tu dedica o teu tempo, dedica as tuas forças, dedica as tuas emoções, este é o que vai deixar uma marca no teu coração. E o dia que isso acontecer, como você vai agir a respeito disso? Quando Judas traiu Jesus e chegou perante Jesus e deu um beijo em Jesus para indicar para os soldados romanos quem era o Senhor Jesus, em nenhum momento Jesus olhou para ele e xingou ele, em nenhum momento Jesus amaldiçoou ele, em nenhum momento Jesus disse para ele: olha, tu já está perdido, a tua alma já está no inferno. Não, Jesus simplesmente disse: com um beijo tu trai o Filho do Homem. Jesus simplesmente faz uma pergunta para ele: amigo, com um beijo tu me trai? Aleluias. Ou seja, o que é um beijo? É alguém que é dado por alguém que é próximo, é dado por alguém que é íntimo, é dado por alguém que é da família. E exatamente com a atitude de quem é próximo, com a atitude de quem é íntimo, com a atitude de quem é da família, foi que Jesus foi traído. Com um beijo, com um ato de carinho, foi que Jesus foi traído. Então, irmãos, no momento em que isso acontecer nas nossas vidas, este é o momento que nós temos que proteger o nosso coração. O livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, Salomão escreve dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. No momento de tristeza, no momento de agonia, no momento de sofrimento, no momento que muitas das vezes você é atraído por quem você ama, guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos, guarda a tua emoção, porque se nos teus sentimentos, por causa de uma traição, por causa de algo errado que fizeram contra você, você deixar e alimentar sentimentos de culpa ou sentimentos de vingança dentro do teu coração, esses sentimentos algum dia vão acabar tomando conta de ti, esses sentimentos algum dia vão acabar modelando todo o comportamento da tua vida. Portanto, guarda o teu coração, cuida dos teus sentimentos. E aquele que te feriu, aquele que te magoou, aquele que te traiu, aleluias, o acerto dele é com Deus. Ele responde
é a Deus, e no momento certo Ele vai responder pelos seus atos, se ele não houver se arrependido. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Vamos clamar pelas misericórdias de Deus, porque muitas e muitas vezes nós passamos por momentos assim. Muitas e muitas vezes nas nossas vidas, muitas e muitas vezes na tua vida, tu vai passar por momentos exatamente assim. Momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de angústia, em que você precisará ter o cuidado e guardar o teu coração. Eu queria orar com você nesta noite. Quero te pedir para fechar os teus olhos nesta noite. Senhor Deus, nós clamamos pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe exatamente daquilo que precisamos. O Senhor sabe exatamente aquilo que tem acontecido com cada um de nós. Senhor, nós te pedimos as tuas misericórdias, Pai. Te pedimos a tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós e que o teu Espírito Santo possa tratar daquilo que está dentro do nosso coração, que o teu Espírito Santo possa tratar do sentimento que está dentro do nosso coração. Sentimento, Senhor, muitas vezes gerado por momentos de sofrimento, sentimentos muitas vezes gerados por momentos de dor, por momentos de traição, por momentos, aleluias, em que marcas foram feitas em nossa vida, marcas foram feitas em nosso coração. Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo possa tratar de cada coração, que o teu Espírito Santo possa tratar do sentimento de cada um dos teus servos, Pai. Deus, e que tudo aquilo que possa gerar em nós, aleluia, um comportamento destrutivo, tudo aquilo que possa gerar em nós, aleluia, um comportamento de alguém aprisionado, tudo aquilo que possa gerar em nós um comportamento que nos afaste de Ti, eu te peço que o Senhor tire do nosso coração. Eu te peço que o Senhor limpe o nosso coração. Eu te peço que o Senhor nos ajude a perdoar aquelas pessoas que muitas das vezes nos feriram. Que o Senhor nos ajude a perdoar aquelas pessoas que muitas das vezes deixaram marcas em nossas vidas. Senhor, que a Tua graça esteja sobre a vida deles, da mesma maneira que a Tua graça está sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor conceda a eles um momento de arrependimento, e que o Senhor conceda a nós também um momento de arrependimento, que o Senhor conceda a nós também, aleluia, um momento de conserto, um momento de entrega total e completa a Ti e a Tua vontade e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, por toda a Tua bondade e misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém e amém.